trabalho, dentro de várias concepções e aberturas de análise, vem a ilustrar algumas das ferramentas fundamentais para o entendimento que, eventualmente, apesar de estar sempre ligado à perspectiva econômica, social, dentro de uma eventual circunstância que nós vamos discutir em um momento mais específico do começo da Idade Moderna, principalmente, quando surge a sociedade industrial, naturalmente e corriqueiramente nos acostumamos a introduzir a perspectiva do trabalho muito ao contexto da própria Revolução Industrial e o que ela permitiu no que diz respeito à perspectiva da proliferação de pessoas, aumento da sociedade, no que diz respeito à própria dinâmica e à funcionabilidade da explosão demográfica, os riscos, os traumas, os anseios, que naturalmente começa a configurar o surgimento de algumas complexidades muito comuns no que diz respeito à perspectiva econômica, no que tange à produção, à mercadoria, ao consumo, às fábricas, às indústrias e principalmente entre o proletariado e eventualmente o burguês, ou eventualmente o dono do capital. Nessa condicionante, outras esferas vão dinamizar dentro de sua projeção a respeito do momento que o capitalismo eventualmente se perpetuará dentro do que seria o fim das tradições oriundas, a projeção do que o feudalismo possibilitou e eventualmente o que foi os resquícios da Idade Média no controle social e eventualmente a parceria entre senhores feudais e eventualmente Igreja Católica. Porém, o trabalho ele perpassa várias facetas da história e contribui, dentro de uma análise mais fecunda, acerca de um elemento fundamental para esse entendimento, que foi a narrativa bíblica, no que diz respeito à perspectiva cristã, onde existe na Bíblia, no livro do Gênesis, principalmente no início da própria perspectiva da criação, lá no Antigo Testamento, que Deus, enquanto ser supremo, soberano, detentor de circunstâncias tais como um ser onipotente, onipresente, onisciente, Deus, depois que fez o céu, as estrelas do firmamento, os astros, e eventualmente criou toda a magnitude do cosmos, do infinito, naturalmente podemos entender que uma das grandes circunstâncias que está contida na narrativa bíblica é justamente a perfectibilidade que Deus constrói toda a condicionante da vida na Terra, em toda circunstância natural, os itens que seriam agregados a toda uma perspectiva de funcionabilidade, além das montanhas, do ar, além das nuvens, além das estrelas, além da própria natureza em sua eventual magnitude, podemos identificar uma circunstância bem comum a essa considerável perspectiva de análise, porque está contido em Gênesis que a maior criatura, ou a maior obra que Deus eventualmente fizera, tenha sido a sua própria imagem e semelhança através do homem, ou seja, do barro. Deus molda aquela criatura ao seu bel prazer e, eventualmente, como uma das últimas circunstâncias da criação, o homem originalmente ele recebe o sopro divino em suas narinas
e naturalmente dali começa a sua própria saga no que diz respeito ao maior presente que Deus dará ao homem, que seria a própria vida, né? O dom da vida. A princípio, né, esse dom seria eterno e não teria fim. Logo, percebendo que o homem seria uma criatura que eventualmente necessitaria de uma companhia, Deus retira uma de suas costelas e molda dentro da narrativa, grosso modo falando, né? E ali surge, né, o ser oriundo do sexo oposto, que seria a mulher, denominada Eva, ele e Adão. Nessa circunstância, Adão e Eva, como habitantes supremos do paraíso, eventualmente têm ali, né, a própria ideia e as condicionantes dadas por Deus de que aquele lugar precisaria ser habitado, aquele lugar precisaria ser conduzido por eles dois, e que deles seria, né, proveniente toda a saga humana eventualmente de multiplicação, ou seja, crescei-vos e multiplicai-vos. A história de Caim e Abel, né, filhos de Adão e Eva, posteriormente, traz para uma condição muito bem complexa e, em níveis gerais, até polêmica, né? Mas, no que diz respeito a essa circunstância, a gente foca no que diz respeito ao trabalho, né? E ali, né, Adão e Eva eventualmente começam a entender que o meio natural seria oriundo e proveniente de suas reações, de suas ações para com a sua sobrevivência e, eventualmente, né, povoar dentro do que foi ordenado por Deus. É importante mencionarmos também que de todas as criaturas disponibilizadas na natureza, Deus teria dito para Adão e Eva que de todas as árvores eles poderiam tocar. Todas. Poderiam mexer, usufruir e dela tirar o seu sustento. Apenas uma das árvores não necessitaria ter total condição de aproximação humana, que seria a árvore que ficaria no meio do jardim do Éden. Tendo isso como prerrogativa maior, tendo isso como acordo maior, Satanás, criatura de Deus, Lúcifer, anjo de luz, seria expulso dos céus em decorrência de sua rebelião com o texto dos seus anjos. Na narrativa bíblica, na narrativa cristã, São Miguel liderando exércitos, entre tantos serafins, querubins, outros anjos de luz, eventualmente expulsaram Satanás e aqui teria encaminhado a sua morada. Tendo isso como base, Satanás incorpora na serpente um ser ardiloso, nefasto, perigoso e principalmente condicionado à própria perspectiva de cultivar em Adão e Eva a projeção da falha, ou seja, a projeção do erro. Em um determinado momento, grosso modo falando, Satanás, incorporado na serpente, aproxima de Adão e pergunta se Adão já conhecera todos os lugares do paraíso até então, há pouco tempo habitara ali, e Adão diria que ainda seria algo novo, ou eventualmente já tinha passeado por onde necessitaria, ou eventualmente teria as suas condições reais de captar a sua sobrevivência e seu sustento. E a serpente ardilosa acaba colocando se ele já tinha conhecido a árvore que estava no meio do jardim. E Adão
rememora o que Deus tinha dito para ele, disse: não, aquela árvore meu pai não me permitiu tocá-la ou me aproximar. Tendo isso como base, tendo isso como evidência, o que podemos eventualmente discutirmos na sequência é que Satanás começa a atribuir em Adão algumas perspectivas de falha, e isso seria conduzido por plantar em Adão algumas dúvidas que incrementariam, né, a audácia falha. Ou seja, por que Deus não quer que você se aproxime do meio do jardim? Que mistérios tem aquela árvore? O que teme Deus se você tocar nela? Perguntas difíceis, perguntas contextualizadas dentro daquele momento, mas Adão eventualmente obedece a Deus e a serpente diz: Adão, seria que aquela árvore carrega em si alguns conhecimentos que Deus não quer que você venha a sê-lo? Será que aquela árvore ela não determina algumas projeções que Deus não quer que você venha a adquirir? Por que você não prova? Já pensou se naquela árvore houver tanto conhecimento assim, tanta sabedoria? Já pensou você, Adão, ter tanto conhecimento como Deus? Hipoteticamente falando, né, ilustrando um pouco da narrativa, Adão conduz Eva à falha e harmonicamente, né, ao eventualmente tocar na árvore e degustar dos seus alimentos suculentos e suntuosos, quando Deus retoma a uma outra investida em Adão e Eva posteriormente, Deus acaba revelando, né, uma das grandes decepções para com suas criaturas perfeitas. Haja vista que o maior bem que Deus deu ao homem foi a vida. Logo, o segundo maior presente que ele nos deu, no que diz respeito à perspectiva bíblica, foi o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de fazer aquilo que nós acreditamos ser o mais propício, ou mais sugestivo, ou mais significante. Dentro dessa ideia, quebra-se ali um elo e um vínculo entre Deus e seus criadores. Veja, que nós estamos falando da primeira família da história da humanidade. E algo tão simples, duas pessoas, uma desobediência traria ao homem algo maior, ou seja, a partir daquele momento o homem teria um dos fundamentos mais circunstanciados que iriam levar uma pena para todas as outras proles e gerações que viriam posteriormente. Ou seja, a partir daquele momento, daquele descuido, aquela falha, o homem seria finito. Tendo isso como análise, a morte seria um acompanhamento de todos que viriam posteriormente a Adão e Eva. Logo, tendo isso como castigo, aí a gente já começa a discutir por que o trabalho é visto de forma negativa ou de forma pejorativa, né? Daqui a pouco falaremos um pouco sobre essa análise, mas houve um segundo castigo, destinado exclusivamente a Eva. A partir daquele momento, tudo o que houvesse em nível de projeção e nascimento, Eva sentiria, por ser mulher, carregar no seu ventre útero uma das maiores dores humanas, e eventualmente tem toda uma simbologia na dor do parto. E aquilo seria um castigo específico para Eva, que originalmente, né, iria sentir uma das maiores dores que eventualmente o ser humano pode suportar. Para Adão, um castigo específico para aquele contexto. Para Adão, seria necessário que o mesmo, para ganhar o seu sustento, mantesse ligado, mantesse ativo naquilo que seria proveniente do suor que cai do seu rosto.
Tendo isso como análise conjuntural, a gente começa a identificar como o trabalho ele pertence a essa saga bíblica, ou seja, a partir da desobediência, do estágio de traição, de insatisfação ou o que nós entendemos de análise da desonra ou do desrespeito, do entendimento por uma hierarquia, por uma condicionante atribuída principalmente à projeção de que quem manda, quem obedece, quem faz, quem executa, quem de certa forma dá o princípio e quem eventualmente faz a prática, a gente já começa a entender que há aí uma condição muito perspicaz para que a gente possa eventualmente ser introduzido nesse debate contínuo, que seria o debate proveniente da análise estrutural de que a partir dali o homem teria a morte e eventualmente ele teria o trabalho como uma condição e garantia para a sua eventual sobrevivência. Tendo isso como análise geral, a gente pode canalizar que a morte seria essa interrupção entre a análise do que seria infinito e principalmente o que faríamos com o nosso tempo de vida entre o nascimento, a morte, obedecendo todas as faixas etárias que viriam a ser condicionadas pelo homem, ou seja, enquanto vivo estivesse. A respeito da vida, o que seria vida plena, o que seria vida abundante, o que seria vida condicionada àquilo que valeria a pena ser vivida. Então, a partir de Adão e Eva, começa a surgir toda essa análise e entendimento acerca do tempo, como ferramenta também importantíssima para uso e usufruto, principalmente, de sua escalada enquanto condição real do que fazemos enquanto seres finitos, seres limitados e seres eventualmente condicionados a uma batalha diária eventual. Por isso que a gente, no próximo encontro, falaremos um pouco sobre o que significa trabalho, que vem originalmente da palavra tripalho, ou seja, um objeto de madeira que eventualmente tinha um formato muito parecido com aquele instrumento que se utiliza muito nos sertões, chamado canga, ou eventualmente aquela amarração de madeiras que se coloca em pescoço de cabras, de bodes, justamente para que eles não fujam das cercas, porque é uma estrutura montada dentro dessa análise e uma possibilidade de que o pescoço iria ser impedido para com a passagem entre o cercado, fazendo com que esse animal não fugisse. Porque a palavra tripalho ela vem de 3 partes, e é uma espécie de trinca, tripla, no que diz respeito ao que eventualmente envolve o homem para com isso que a gente costumeiramente começa, e muitas vezes erroneamente, começa a identificar o trabalho como uma visão pejorativa, negativista, extremamente conduzida à ideia de sofrimento e, por que não dizer, a algo que pudesse ser tenebroso, algo que eventualmente pudesse ser sinônimo de cansaço, de dor e eventualmente de custo. E isso é o que nós vamos eventualmente projetar nos encontros futuros acerca de como o trabalho ele é inserido nas sociedades antigas e eventualmente construindo essa circunstância favorável para canalizarmos o trabalho como uma atividade real humana, atividade de sustentabilidade, de dignidade e principalmente de esfera que permitirá ao homem a galgar aquilo que será uma das grandes circunstâncias da virtude, que seria a liberdade.